E olha, gente, no último dia 9, o residencial Euclides da Cunha, no Janguruçu, foi palco de muita violência. 3 pessoas morreram e uma criança ficou gravemente ferida. Ontem, inclusive, nós trouxemos aqui no Cidade Alerta a situação do estado de saúde que segue essa garotinha, essa criança que segue internada em estado grave no IJF. E aí, assim, nós voltamos a falar sobre esse assunto porque temos novidades. Na verdade, prisões, não é isso, Ricardo? Exatamente, viu, Isis? Prisões de 2 pessoas ligadas diretamente com o ataque que deixou 3 mortos e essa criança, a pequena Ana Yasmin de Aquino Fernandes, ferida gravemente, ainda está em estado grave. Ultimamente desenvolveu uma pneumonia lá na UTI pediátrica do IJF. E hoje, para alívio dos familiares das vítimas, os agentes da 3ª DHPP conseguiram localizar e prender no bairro Janguruçu 2 dos envolvidos que ainda estavam em liberdade. A gente lembra que um dia após o crime, no dia 10, um adolescente de 16 anos foi apreendido e confessou o crime, inclusive participação no tiroteio que matou as 3 pessoas e deixou a criança ferida. E hoje, no meio da tarde, a Polícia Civil, por meio da 3ª DHPP, conseguiu localizar em um imóvel abandonado do bairro Janguruçu 2 pessoas, os demais envolvidos, Lucas Gabriel Vieira e Eranilson Costa da Silva, conhecido como Heron. O Heron é esse sem camisa e o Luquinhas, como é conhecido no mundo do crime, é o de camiseta azul. Os 2 são considerados já pessoas nocivas à sociedade por portar, inclusive, extensa ficha criminal. Só para você ter uma ideia, Isis e telespectadores do Cidade Alerta, o Heron tinha saído da cadeia 10 dias antes do ataque e já estava tentando cometer uma chacina lá no residencial José Euclides. Ele foi novamente preso, os 2 foram conduzidos à sede do DHPP e colocados à disposição da Justiça após o cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça a pedido da equipe de investigação da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os 3 já estão à disposição da Justiça. No dia do crime, no dia 9, no final da tarde do dia 9, os suspeitos foram ao residencial José Euclides, armados até os dentes, e de dentro de um carro que apenas diminuiu a velocidade, eles abriram fogo, atirando a esmo e, inclusive, matando José Ribamar Filho, Marcos Emanuel Teixeira dos Santos e Antônio Jefferson Monteiro Loyola. A Ana Yasmin foi ferida, estava perto da mãe dela quando foi atingida, rapidamente foi socorrida e permanece lutando pela vida. Com as prisões registradas hoje de Heron e Luquinha, a polícia encerra o caso, pelo menos em relação aos autores do ataque. Agora a investigação caminha no sentido de saber quem ordenou isso, quem arquitetou isso e quem são os mandantes desse violento ataque lá no Janguruçu, que por pouco não se transforma em mais uma chacina em 2025, aqui no estado do Ceará. Quando os crimes acontecem, muitas das vezes a gente sai do local pela falta de informações com uma sensação, às vezes até falsa, de que a polícia não vai conseguir encontrar os suspeitos, não vai conseguir prender ninguém. Mas a polícia está dando uma resposta, inclusive rápida, dado ao clamor público que envolve essa ocorrência. E aí a gente hoje é dia 16, né? Então, 7 dias depois, uma semana depois, a polícia conclui essa primeira etapa, que é de prisão dos envolvidos diretamente nesse ataque. Agora a polícia vai caminhar com as investigações para chegar a um número maior de pessoas, capturar todos os envolvidos, se é que parte deles já não está presa, né, Isis? Cara, a gente não pode deixar de ressaltar a quantidade de cidadãos, trabalhadores, mães e pais de família que moram nesses residenciais. Tiveram a oportunidade de ter sua casa, né, sua casa própria, saíram do aluguel, mas que infelizmente são obrigados a dividir espaço com a violência que se instalou nesses residenciais. Então é aquela história que a gente conversou mais cedo. Eles não dividem
eles não separam os alvos. Quem estiver na frente vai levando bala. Esse caso que nós mostramos recentemente, de 2 mulheres que foram baleadas em frente a uma pizzaria, o alvo dos atiradores escapou. E nessa história, nessa brincadeira, Ricardo, muitos inocentes morrendo ou lutando contra a morte, como é o caso dessa garotinha. Vamos pedir a Deus pela saúde dela, pedir a Deus para que os médicos, abençoe os médicos do JF, que eles consigam, o Espírito Santo consiga iluminar esses profissionais para a medicação correta, para que essa medicação faça efeito, essa criança possa sobreviver. Porque a situação dela é crítica, bem como também a de quem mora nesses residenciais, que infelizmente não tem para onde ir, sem perspectiva, permanecem se tornando reféns aí de toda essa violência, Ricardo.